Bem, queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos abrir então, eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo de número 5. Vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo de número 12, nós vamos estar lendo nesta manhã. Nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo que nós estamos fazendo no livro de Gálatas. Essa é já a 10ª parte, né? E nós vamos trabalhar esse tema que fala a respeito da liberdade gloriosa sendo ameaçada, né? Então é sobre esse tema que nós vamos estar trabalhando nesta manhã. Então convido a você a estar junto comigo lendo esse texto de Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo de número 12. Amém? Todo mundo já achou o texto? Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 12, nós vamos estar lendo. Fala assim, vamos ler. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifica a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Vamos orar, queridos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça sobre as nossas vidas. Nós sabemos, ó Pai, que nós, quando oramos ao Senhor, é nós que falamos contigo. Mas quando nós estudamos a Tua palavra, é o Senhor, Pai, que fala conosco. Por isso pedimos a Ti, para que o Teu Santo Espírito possa nos dar entendimento, possa nos dar compreensão acerca disso que nós vamos estar estudando a partir de agora. Eu sei, Pai, que muitas vezes nós encontramos na própria palavra termos bíblicos, às vezes complicado de entender, mas eu creio que o Senhor também é o mesmo que dá toda a graça, capacitação, para que nós possamos também ter entendimento claro acerca disso. Por isso eu peço ao Senhor para que o Senhor abençoe, para que o Teu Espírito Santo possa realmente estar nos dando toda a direção, toda a graça, toda a compreensão e entendimento acerca disso. Por isso ministra, abençoa, opera, Pai, mova com Teu poder, com a Tua graça, para a honra e glória do Teu santo nome que eu clamo. Peça ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, então nós vamos analisar aqui, que esta é a última sessão desta carta. Nós vamos perceber que Paulo, ele vai passar da argumentação para a exortação. Você vai ver que até aqui ele argumentou que nós somos livres em Cristo, nós somos filhos, né, da mulher livre, que no caso aí é Sara, e não da escrava, que é Agar. Agora ele nos exorta a mantermos firme essa liberdade. A verdade está estabelecida e vigorosamente defendida nesses capítulos que nós já estudamos, desde o capítulo 1 até o capítulo de número 4. E agora nós vemos que Paulo vai trazer uma aplicação para a vida de tudo aquilo que ele ensinou até o capítulo 4, através desse capítulo 5 e capítulo de número 6. Lembre-se também que dentro desse contexto, os falsos mestres acusam Paulo dele ensinar um evangelho livre,
para viver de qualquer forma. Pelo contrário, nós vamos perceber que Paulo mostrava que o cristão, obviamente, ele devia viver na dependência da graça divina, ele devia se sujeitar ao Espírito de Deus, vivendo na prática das boas obras e tendo como fim a glória de Deus. Consequentemente, nós percebemos então que o perigo não está naquilo que Paulo estava ensinando, mas com certeza está no legalismo que os judaizantes estavam ensinando. É muito importante nós entendermos esse contexto, porque quando Paulo começa a ser acusado de que ele está pregando um evangelho livre, né, e que dava permissão para a pessoa viver de qualquer forma, lembre-se que eles estão se baseando no quê? Dentro de toda a carta de Gálatas, nós falamos que existe um tema principal, que é o que? A justificação pela fé. Ou seja, Paulo vai ensinar a forma como o homem pode obter a sua salvação. Paulo vai deixar bem claro a forma como os pecados de cada um de nós podem ser perdoados. Paulo vai começar também a explicar acerca de como nós podemos ser justificados diante de Deus, se nós somos pecadores. E aí então ele deixa bem claro que só tem uma forma do homem ser justificado diante de Deus. Só tem uma forma do homem obter o perdão dos seus pecados. Só tem uma forma do homem realmente alcançar esta salvação. E a Bíblia deixa bem claro que o único caminho, a única maneira está na pessoa de Cristo. Ou seja, somente Cristo pode salvar, somente Cristo pode perdoar, somente Cristo pode dar vida a todos aqueles que realmente o recebem pela fé. Então, quando Paulo começa a ministrar isso, nós percebemos claramente que Paulo está querendo deixar bem claro que se uma pessoa de fato ela quer ser salva, ela precisa professar a fé em Cristo Jesus. Não existe outra maneira, não existe outra forma da pessoa ser salva. Por isso então, quando os judaizantes, que no caso são judeus que se converteram ao cristianismo, foram até a região da Galácia e começaram a ministrar de que além da fé em Jesus, você precisava ainda cumprir com as obras da lei, Paulo então rebate essa ideia. Por quê? Porque crer nesse tipo de evangelho faz você ter o entendimento de que o sacrifício de Cristo foi o quê? Insuficiente. Ou seja, que não bastou ser feito tudo aquilo que Cristo fez para nos alcançar, para nos salvar. Ou seja, precisa de algo mais ainda. Ou seja, precisa das obras humanas para complementar a salvação. Então, quando Paulo deixa bem claro o teor do seu ensinamento, mostrando bem claro que para a salvação basta apenas fé em Jesus e que você não precisa fazer mais absolutamente nada, até porque a obra da salvação é uma ação unilateral, é Deus que planejou a salvação, é Deus que enviou seu Filho ao mundo, é o próprio Cristo que submeteu, a se tornar como cada um de nós, como homem, e se fez carne no nosso mundo, veio a padecer, sofrer todas as consequências por causa do pecado, até chegar à morte de cruz. E a gente percebe claramente então que a ação o quê? É única e exclusiva de Deus. O homem não fez absolutamente nada para alcançar a salvação. Quem fez tudo foi Deus. Então Paulo deixa bem claro que o homem não fez absolutamente nada, e nada daquilo que ele faça vai contribuir para a sua salvação. Por quê? Porque quem fez a obra inteira foi Cristo. Foi Ele que pagou o preço pelos nossos pecados, e é por isso que nós precisamos professar fé em Jesus. Então, quando Paulo começa a ensinar isso, os judaizantes então começam a acusar Paulo de quê? Tá vendo? Você está falando então que não é necessário, cumprir as obras da lei. Então você está falando que não é necessário respeitar aquilo que Deus está ensinando na sua palavra. Obviamente que Paulo não está falando nesse sentido. Quando Paulo fala que basta apenas a fé em Cristo para você ser salvo, e que não é necessário as obras da lei para você alcançar isso, ele está falando única e exclusivamente com relação à salvação.
Então, quando a pessoa começa a pensar que ela precisa fazer alguma coisa para ser salva, é isso que Paulo está combatendo. Paulo está deixando claro, você não precisa fazer absolutamente nada, porque nenhuma das suas obras vai contribuir para que você venha a ser salvo. Por quê? Porque Cristo já fez tudo. Ele já fez tudo. Então não é necessário fazer mais do que absolutamente nada. Então, esse ensinamento de Paulo levou então os judaizantes, que eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, a se levantar contra ele, achando que Paulo estava ensinando então para as pessoas que elas não precisavam obedecer à lei, que elas não precisavam praticar a lei. E não é isso que Paulo está falando. Paulo só está deixando claro, com relação à salvação, você não contribui com absolutamente nada. Quem salva é Deus. Quem cumpriu com a obra foi Deus. Quem projetou a salvação foi Deus. Quem enviou o Filho foi Deus. Quem morreu naquela cruz foi Deus. E quem ressuscitou depois do terceiro dia foi o próprio Filho de Deus. Então nós não fazemos absolutamente nada. Por isso que a Bíblia está repleta de passagens que ensina claramente que nós precisamos o quê? Apenas professar fé em Jesus. Não é isso? Efésios 2, 8, 9 não fala isso? Né? Que nós somos salvos o quê? Pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus, é presente de Deus. E não de obras para que ninguém se glorie. Né? Sim, Atos 4, 12 não deixa claro que só existe um nome pelo qual o homem pode ser salvo. E qual é esse nome? O nome de Cristo. João 14, 6 não fala, e eu sou o caminho, Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí João 3,16, que é bem conhecido, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então perceba que o caminho para o céu, o caminho para Deus, o caminho para você ter vida com Deus, é somente através de Cristo. É isso que Paulo está ensinando. Então ele está sendo acusado com relação a esse tipo de ensinamento. Agora, olha só, nesse texto aqui, Paulo ele vai falar a respeito de duas religiões. E eu quero que você preste bem atenção nessas duas religiões, porque ambas têm características bem específicas, para que você consiga discernir qual é a religião que vocês estão seguindo. Veja só, Paulo vai falar aqui da religião humana, ele vai usar dois contrastes. Vai falar da religião humana e da religião cristocêntrica. Ele vai falar da religião da graça, ou seja, que é favor imerecido, né, que nós não merecemos, mas Deus quis mesmo assim nos dar, nos abençoar, e vai falar também da religião das obras da lei. Ele vai falar da religião verdadeira e da religião falsa. Agora, eu vou separar essas duas classes de religiões para você entender. Então, de um lado está a religião humana, a religião das obras da lei e a religião falsa. Do outro lado está a religião cristocêntrica, a religião da graça, que é a favor imerecido, e a religião verdadeira. Aí você vai perguntar, pastor, quais são as características dessas dois tipos de religiões? Ela é bem simples, é o que Paulo está ensinando na carta. A religião humana, a religião das obras da lei e a religião falsa, ela se baseia no conceito de que você precisa fazer por merecer a sua salvação. Então você tem que fazer algo para você poder obter a sua salvação. A religião cristocêntrica, que tem Cristo como centro de tudo. Religião da graça, que é favor imerecido, e a religião verdadeira, ela não consiste no seu mérito, mas sim no mérito de Cristo. Ou seja, não depende daquilo que você faz ou deixa de fazer. A grande verdade é que quem nos salva é o próprio Deus, é o próprio Cristo, que toma essa ação de forma unilateral. Então, enquanto uma você precisa fazer por merecer, a outra você recebe sem merecer coisa nenhuma. Basta apenas você professar a fé em Jesus e mais nada. Esse é o contraste que Paulo quer trazer aqui nesses ensinamentos. Por isso, então,
ele vai trabalhar 4 pontos importantes dentro da exposição desse texto, que nós vamos estudar. E obviamente que pelo tempo, nós vamos só até o versículo de número 6. Aí na outra semana, encerramos do versículo 7 a 12. Mas hoje vamos deter até o versículo 6. Então, quais são os pontos importantes que Paulo vai trabalhar aqui? Primeiro, Paulo vai falar a respeito de escravidão, que está aí no versículo 1. E ele vai deixar bem claro que viver na escravidão é você estar vivendo fora da esfera da liberdade. Segundo ponto importante que ele vai trabalhar, o legalismo, né? Que vai do versículo 2 até o versículo de número 4. Ou seja, viver no legalismo significa viver fora da esfera da graça. Lembrando que, eu não sei se você sabe o que é uma pessoa legalista ou legalismo, é aquelas pessoas que focam aquela ideia de que você precisa cumprir literalmente aquilo que está escrito na lei. Então, o legalista é aquele que, por exemplo, se ele sabe lá, né, que você tem que amar, né, o teu próximo, amar seja lá quem for, e ele percebe que você não ama, ele vai lá e aponta o dedo para você e faz com que você venha fazer cumprir esse mandamento a respeito do amor. Se ele sabe que você realmente precisa perdoar e vê que você não perdoa, ele vai lá em cima de você, aponta o dedo e faz de tudo para você cumprir aquilo que a lei está falando. Então o legalista, ele fica sempre esperando que a pessoa cometa alguma coisa errada para poder ter que acusar, ter que afrontar a pessoa. Então você veja que ele está sempre preocupado em querer obedecer a todo custo à lei. Custe o que custar, ele tem que fazer, ele tem que cumprir. E se ele percebe que alguém não faz isso, então ele avança, ele se torna um legalista extremo. E é isso que nós vemos nos fariseus. Você vai ver a história dos fariseus, é exatamente assim. Eles ficam só observando as pessoas. Quando elas cometem uma falha mediante a lei, eles vão lá e caem em cima matando. É assim. Então, do versículo 2 ao 4, Paulo vai trabalhar isso. Do versículo 5 ao 6, Paulo vai trabalhar a questão da fé, né? E ele vai deixar bem claro que viver pela fé significa vivendo na esfera do Espírito Santo, na dependência total do Espírito. E aí, por último, do versículo 7 a 12, ele vai falar sobre a obediência, né? E isso aqui é muito importante, né, irmãos? Nós entendemos acerca dessa questão da obediência, né? Porque Paulo, ele vai fazer questão de mostrar que essa ideia das pessoas pensarem que por nós estamos vivendo o evangelho da graça, um favor imerecido, e aí, como Paulo sempre ensinou, né, que a sua salvação não depende daquilo que você faz, então a pessoa pensa que pode viver de qualquer forma. Paulo vai mostrar aqui nessa ação da obediência, que não é assim não. Que você vai ver claramente que ele nunca ensinou essa ideia de você viver de qualquer maneira, de qualquer forma. Ele vai estar trabalhando isso então do versículo 7 ao versículo de número 12. Então volta lá agora em Gálatas 5, versículo 1. Nós já vamos então começar a expor esse texto falando primeiramente a respeito da escravidão. Ou seja, viver na escravidão significa viver fora da esfera da liberdade. Você vai ver aqui que dentro desse primeiro versículo aqui, Paulo, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele acabara de argumentar com os crentes da Galácia, que eles eram filhos de Abraão, não da mulher escrava, mas sim da livre, eram filhos de Sara e não de Agar, eram filhos da promessa e não escravos da lei. E ele então vai destacar 4 pontos importantes acerca disso aqui, desse versículo 1 que fala a respeito da escravidão. A primeira coisa então, vamos ler, versículo de número 1. Ele fala assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Então a primeira coisa que Paulo fala a respeito da escravidão, de que nós éramos escravos antes de Cristo. Então perceba que ele fala, para a liberdade foi que Cristo que nos
libertou, vos libertou. Se ele te libertou, significa então que você era escravo. Então Paulo deixa bem claro que o nosso status, antes de nos tornarmos cristãos, era de quê? De escravos. Nós estamos submetidos a um sistema que a Bíblia fala que jaz no maligno, que o príncipe desse século, que é Satanás, reina. O sistema está o quê? Totalmente corrompido. Nós temos uma natureza que já tem tendência também a se corromper, a fazer aquilo que não convém, aquilo que não deve. Ela é falha, ela é débil, ela tem problema. E por causa de tudo isso, nós percebemos que nós ficamos que escravizados. Nós estamos no estado de morto. Ou seja, lá em Efésios 2, só para você entender isso, volta aí, aliás, vai um pouquinho para frente, a próxima carta, Efésios capítulo 2, presta atenção aí, versículo de 1 a 3. Olha o nosso estado aqui, antes de nos tornarmos cristãos. Era exatamente isso aqui. Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados. Sabe o que Paulo está falando? O nosso estado antes da nossa conversão é de morto. E sabe qual é o significado disso? Eu pergunto, morto pode fazer alguma coisa? Não, está morto. Não tem como fazer nada. Quando você vai no funeral ver a pessoa morta pode fazer alguma coisa? Não pode. O próprio estado de estar morto significa que você não pode fazer absolutamente nada. O seu estado impede de você fazer alguma coisa. E o que Paulo está falando é que antes da nossa conversão, nosso estado era assim. Nós estávamos mortos. Nós não podíamos fazer absolutamente nada. Não tinha nada que nos tiraria dessa situação, dessa condição de morto. Paulo está falando que nós vamos continuar escravos, presos a um sistema corrupto, a um sistema maligno. Estaremos sujeitos a fazer tudo aquilo que é desagradável a Deus e íamos nos manter dessa forma. Esse é o nosso status. Antes da conversão, você é escravo. Você está preso, você está morto. Você está entregue ao sistema. Não tem como você sair dele. Você está ali. E aí o que ele fala? A segunda coisa importante acerca disso. Ele fala também que nós fomos libertados por quem? Por Cristo. Por isso que ele fala no próprio versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Olha agora a bênção em Cristo. O seu status muda. Você agora já não é mais escravo, mas você é livre. Certo? E a pergunta é, quem que produz essa liberdade? Quem que produziu essa liberdade em mim e em você? Sabe quem foi? Cristo. Não tem mais ninguém que possa fazer isso, a não ser a pessoa de Cristo. Então lembre-se, Cristo te resgatou do império das trevas, te levou para o reino do seu Filho, tirou o status de você de escravo, levou, agora você tem um status de livre, e acima de tudo, nós entendemos que tudo isso só é possível porque Cristo realizou essa obra. É somente Ele que pode fazer. E Paulo enfatiza isso. Sair da escravidão só é possível se Cristo estiver operando e reinando. Caso contrário, você continua preso, escravo, no sistema, né, desse mundo maligno. É isso que ele fala. Aí, terceira coisa importante, ele vai mostrar também que nós precisamos manter a nossa liberdade em Cristo. Ele fala aí, versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo libertou. Agora a sequência. Permanecei, pois o quê? Firmes. Permanecei firmes. Ou seja, Paulo vai deixar bem claro que nós precisamos manter a nossa liberdade em Cristo. E entenda isso, que quando você vai olhando a história do povo, aqui principalmente no livro de Gálatas, você vai ver primeiro lá que em Gálatas 4:8, a Bíblia deixa bem claro que aquele povo havia sido livre do quê? Do paganismo. Eles eram idólatras. Eles foram livres. Então o paganismo, a idolatria, escravizava
o povo da Galácia. No versículo 3 do próprio capítulo 4, fala também que eles estavam escravos dos rudimentos deste mundo, ou seja, do sistema corrupto, maligno. E Deus os resgatou, os libertou também desses rudimentos desse mundo. E também fala que eles estavam escravizados no legalismo. Vai do capítulo 4 aí, do versículo 9 a 11. Então perceba que Paulo está mostrando bem claro que a todo momento em você estamos sendo bombardeados para nós nos afastarmos dessa liberdade, para nós voltarmos de novo a que sermos escravos, para você ficar escravizado novamente. E Paulo está falando, vocês precisam estar atentos, porque o sistema trabalha para levar os cristãos a se tornar escravos de novo. E essa ação, ela é trabalhada de forma muito sutil. Muito sutil. Nós temos que tomar muito cuidado. Dentro da igreja, e eu vou aqui já mostrar para vocês claramente como essa ação de sutileza age no meio da igreja. Quer ver só? Às vezes são coisas simples. E você vai já ver a pessoa sendo escravizada de novo. Ela já não é livre, ela vai ficar escrava. Por exemplo, suponha que você está na igreja. Bom, você já deve ter ouvido tantas coisas nesse sentido, né? De pessoas falarem assim para você, se você não fizer isso, Deus vai, pimba em você, não é? Deixa de fazer isso para você ver só, deixa de vir na igreja para você ver o que vai acontecer, pimba em você. Deixa de dar o dízimo e a fé para você ver o que vai acontecer, pimba em você, não é assim? E começam a falar um monte de coisa nesse sentido. Isso aí é levar a pessoa à escravidão, porque a pessoa fica oprimida. Ela fica a todo momento com a consciência perturbada, com o medo de que aquilo aconteça, e se acontecer, aí a coisa piora, porque ela vai sentir um nada, vai sentir um condenado, um rejeitado, um zero à esquerda. E tudo isso por quê? Porque essas coisas vão penetrando de forma sutil na vida do cristão, a tal ponto que uma vez eu estava conversando com uma irmã, e essa irmã ela deixava bem claro assim para mim, né? Não está aqui, viu, a irmã, viu? E ela falava assim, se Jesus voltar hoje, eu não subo. Eu falei, por que você não sobe? Ele falou, não subo não, eu tenho muita coisa para consertar na minha vida, é por isso que eu oro para que Cristo nem volte ainda. Ela falava assim, para que não volte, não volta, pelo amor de Deus, não volta agora, porque se voltar agora, estou perdido. Né? E ela falava que nem segurar na perninha do outro para subir dava. E aí então, qual é o conceito que ela botou na cabeça dela? É justamente isso aqui. Você percebe que ela está escrava nesse sentido? Ela está escravizada? Percebe que ela não está livre? Porque uma pessoa livre, ela não fica escravizada nesse sentido. Principalmente na questão da consciência. Né? Porque eu sei que eu sou salvo não é porque eu fiz ou deixei de fazer. Porque se for por mérito, eu já falei, todos nós estamos perdidos, se for por mérito. Porque ninguém merece. Ninguém. Por isso que a Bíblia fala que a salvação é pela graça, é favor imerecido. O que eu e você merecemos para sermos salvos? Olha para você mesmo. Eu olho para mim mesmo. E vou ver que a todo momento, em algum tempo, eu estou falhando. Eu faço coisas que às vezes não convém, não deveria fazer. Mas é quando foi ver, já fez. Imagina se Deus nos levasse em conta o nosso mérito, o que você faz. Imagina se a nossa salvação fosse por merecimento. E você estamos perdidos. Mas essa ideia da pessoa, porque você vai ouvir muito isso, não, se Jesus voltar hoje eu não subo. Isso é um conceito de escravidão. A pessoa está escrava. Ela não está livre. E o problema dessa escravidão é que ela fica perturbada com essa ideia. Porque imagina se Jesus volta. Ela vai pensar, eu não subo, eu vou ficar aqui. E aí começa a pensar, se eu vou ficar aqui, eu estou condenado já ao inferno. Não vou mais para o céu. E coisa parecida. E aí fica perturbada. É exatamente isso aqui que Paulo rebate com relação aos judaizantes. Quando Paulo fala que o cumprimento das obras da lei não é necessário para a salvação,
Paulo ele deixa muito claro que pelas obras ninguém vai ser salvo, porque não é mérito, não é o que eu faço para Deus que vai me levar a ser mais aceito por Deus, não é o que eu faço para Deus que vai me levar a ser merecedor, né, da minha salvação. Não é. Na verdade, salvação não tem nada a ver com você, mas tem a ver com aquilo que Cristo fez por você, o que o Cristo fez por mim. Está centrado nele, na obra dele, não na minha obra. Então veja que isso Paulo está falando, ó, vocês precisam manter a sua liberdade em Cristo, permaneça firme, porque tem coisas que vão querer penetrar na sua vida cristã para levar você a ser escravo de novo, mesmo sendo cristão. Você fica perturbado, escravizado. E aí 4, ele vai continuar, que nós não podemos sujeitarmos outra vez à escravidão. O versículo continua no versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo ao jugo de quê? De escravidão. Então você não pode se sujeitar de novo a esse sistema. É isso que Paulo está combatendo lá, na região da Galácia, com relação a esses judaizantes, que a todo momento estava querendo levar aquele povo da Galácia, e infelizmente eles foram persuadidos, contaminados, perturbados, e estavam lá tentando então agradar a Deus, alcançar o favor divino através das obras, porque isso foi colocado sobre eles. Ó, se vocês não circuncidarem, vocês não podem ser salvos. Essa ideia aqui, ó, vamos lá voltar rapidamente, Atos capítulo 15, depois você volta para aí, versículo 1 a 10, olha aí que fala aí. É isso aqui, exatamente isso aqui que o povo da Galácia está ouvindo. Aí você imagina a perturbação que era você ser ministrado por alguém também que se dizia ser cristão, porque era judeus convertidos ao cristianismo, mas que estavam presos, arraigados no judaísmo, e eles estão ensinando isso aqui, ó. 15, versículo 1 de Atos. Atos capítulo 15, versículo 1 em diante. Olha aqui, ó, que estão falando. Vê se isso aqui não é algo perturbador se você não fizer. Porque ele está aqui literalmente deixando claro que se você não fizer isso, você não é um salvo. Aí você vai entender o porquê então o povo da Galácia, né, eles começaram então a ter desejo de querer se circuncidar. Está aqui, ó. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos, se não, olha o ensinamento dele, se não vos circuncidares, que no caso é fazer a operação de fimose, né, no homem, segundo o costume de Moisés, está vendo aí as obras da lei? Porque a lei vem a partir de Moisés. Não podereis o quê? Ser salvos. Você está vendo? E essa ideia aqui, de você sempre colocar algo para você obter o favor divino, já vai nos trazer a ideia do que é liberdade, que Paulo está falando aqui. Essa liberdade que Paulo fala aqui, volta lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que ele fala aqui, ó, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Você tem que entender qual é o conceito de liberdade, em termos cristãos. Liberdade aqui não tem nada a ver com essa liberdade que nós conhecemos. Porque, por exemplo, quando você fala assim, eu sou livre, qual a ideia que vem na sua mente? Que você pode tudo, não é assim? Você é livre, eu posso fazer o que quiser. Quem manda na minha vida sou eu. Eu faço se eu quero fazer. Eu decido por mim mesmo. Eu não me submeto a ninguém. Na verdade, eu sou dono de mim mesmo. Então, liberdade no contexto do nosso sistema é isso aí. Você é livre para fazer qualquer coisa e ninguém manda em você. E você não se submete a nada que você não queira. Isso é ser livre no conceito do mundo. Ou seja, você pode fazer qualquer coisa. Mas no conceito bíblico, não é assim. No conceito bíblico, você não é livre para fazer qualquer coisa. Sabe por que você não é livre, irmãos? Porque nós temos um padrão a ser seguido. E qual é o padrão? Cristo. Não é isso que fala em 1 de João 2:6?
aquele que diz estar em mim, ou seja, se você é cristão e está em Cristo, o que ele fala? Deve andar como eu andei. Aí eu pergunto, você olha para a pessoa de Cristo, vê o que Cristo fez, eu pergunto, Cristo fez qualquer coisa? Fez? Cristo entrou na pornografia? Cristo roubava? Cristo matava? Cristo fazia coisa errada? Ele deliberadamente ficava pecando? À torta e à direita? Não, porque a Bíblia fala que ele não pecou, né? E nunca se encontrou pecado na pessoa dele. Então o padrão é Cristo. Se o padrão é Cristo, então fica bem claro que não tem como a pessoa então viver de qualquer maneira. Não tem como. Existe um padrão a ser seguido. Existe um padrão a ser vivido. E é por isso que aqueles que submetem esse padrão mudam, são transformados, têm verdadeira vida. E elas experimentam isso. Por quê? Porque agora estão vivendo dentro do padrão correto. Se submete a esse padrão. Lá em Romanos 12, versículo de número 2, vai dar essa ideia acerca disso. Ele vai falar aqui, 12:2. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com esse mundo, ou seja, não se molde esse sistema, mas transforme a sua mente. Ou seja, como é que você renova e transforma a sua mente? Pela palavra. A palavra que produz esse renovo, a palavra que produz essa transformação. E aí eu pergunto, qual é então o padrão que nós submetemos? É a palavra, que é o próprio Cristo. Por isso que o exemplo é Cristo. O viver tem que ser Cristo. É a pessoa dele que está como referência. E é por isso então que nós temos que nos submeter justamente a esse sistema bíblico, cristão, e não deixar sermos submetidos a esse sistema que nos leva à escravidão. Então, trabalhando esse conceito de liberdade, deixa bem claro então que essa liberdade aqui que Paulo está falando é, primeiro, você ser livre na sua consciência. Você é livre aqui, porque o problema começa aqui. Essa perturbação que os crentes da Gálacia estão fazendo, e você percebe que o que eles trabalham aqui para produzir essa mudança lá no povo da Galácia? Eles trabalham isso aqui, a mente. Eles estão trabalhando a mente do povo da Galácia. Trazendo que ensinamento? Esse aqui, se você não se circuncidar, vocês não vão ser salvos. Vocês não vão ser salvos. E aí o que faz esse tipo de ensinamento? Começa a levar eles a terem desejo de querer se circuncidar. Você está vendo por onde começa o processo de mudança? Mente. É por isso que Satanás vai trabalhar constantemente na mente do cristão. Ele trabalha aqui, porque se ele conseguir inculcar coisa na mente do crente, ele consegue mudar a ação do crente. Não é assim? Quem come coxinha aqui? Todo mundo come coxinha? Começa a pensar em coxinha. O que vai fazer o pensamento em coxinha? Você vai querer comer coxinha, de qualquer jeito. Mas por que você quer comer coxinha? Porque você está pensando na coxinha. Começou na mente o processo. E é isso que ele está trabalhando. Você não pode submeter de novo esse jugo de escravidão. E a única forma de você não submeter é cuidar a mente. É isso que Paulo está falando. Como é que vocês se afastaram tão depressa desse evangelho? Eu fico admirado. Porque eles receberam o evangelho genuíno, agora estão deixando ser levados para outro tipo de evangelho, que não é o verdadeiro evangelho. Que é o evangelho das obras da lei, que você precisa fazer por merecer a sua salvação. E Paulo está falando que você não precisa fazer nada. Cristo já fez. Você só basta crer. E mais nada. E aí ele continua. Esses são então os 4 pontos importantes em cima desse ponto do versículo 1, que fala a respeito da escravidão. Primeiro então ele fala, olha o seu estado antes, escravo. Olha o seu estado agora em Cristo, livre.
Quem fez isso? O próprio Cristo a seu favor. E aí ele continua, terceiro ponto, vocês agora precisam o quê? Manter a sua liberdade em Cristo. Por quê? Porque vai ter coisas que vai querer levar você a ficar escravo de novo. E aí 4, não se sujeite de novo outra vez à escravidão. Então lute contra isso. Não aceite isso. Permaneça livre. E aí então, só para finalizar esse ponto, falamos então que liberdade primeiro, que Paulo está falando aqui, liberdade da consciência. Eu não preciso ficar perturbado com relação à minha salvação. Irmãos, a Bíblia fala que Deus ele é imutável. Deus não muda. Deus não é que nem homem, né? Que pode falar uma coisa e daqui a pouco muda. Você fala que ia dar o seu carro, agora você não quer dar mais. Você fala que ia fazer churrasco para a gente, agora não quer fazer mais. Você muda. Eu e você mudamos. Deus não é assim. Se Deus falou uma coisa, Deus o quê? Cumpre. Literalmente Ele cumpre com aquilo que Ele promete. Então nós precisamos entender que a primeira coisa então que é ter na nossa mente essa consciência de que Deus, quando Ele começa a trabalhar essa questão de liberdade, primeiro que Ele quer que você seja livre, que a sua mente esteja livre, que você não fique perturbado com relação à sua salvação, que uma vez salvo, salvo para sempre. Deus não fica mudando aqui, chega assim, Oscar, agora Oscar está salvo. Falhou, Oscar? Falou que ia pagar a coxinha lá pro Jean, não pagou, pecou, né? Mentiu. Então perdeu a salvação por causa disso. Aí o Oscar se arrepende, aí volta de novo, não, mas aceita o Senhor de volta, pronto. Deus então te salva de novo. Aí o Oscar vai lá, falha de novo, perdeu a salvação. Isso não existe. Isso não existe. Isso aí é você ficar perturbado na sua consciência com relação se você é ou se você não é salvo. E a Bíblia fala que aqueles que estão nas mãos do Senhor, ninguém arrebata das mãos de Deus. Ninguém. E é por isso então que a gente entende que de fato não é por mérito que vocês somos salvos. Se for, a gente estava perdido. Mas é porque graça, favor e merecido. Favor e merecido. Eu pergunto para você, se fosse por mérito, Paulo seria salvo? Você acha que ele seria salvo? Ele perseguiu, ele fez tanta coisa de maldade com os cristãos. Será que ele seria salvo? Jamais seria, se fosse por mérito. Mas ele entende que foi graça. Deus o alcançou. E o interessante, como eu já falei, Deus o alcançou no momento que ele estava produzindo uma perseguição terrível contra os cristãos. Arrancava das casas, arrancava da sinagoga, fazia os crentes blasfemarem contra Cristo, consentia na morte dos cristãos. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele estava lá segurando as vestes daqueles que estavam apedrejando Estevão até a morte. Mas Deus o alcançou. É graça, favor imerecido. Então Deus quer trabalhar essa liberdade dessa forma. Primeiro, livre da consciência. Segundo, Ele quer mostrar para você também que essa liberdade que Cristo produziu em nós, mostra o seguinte: lembre-se, você na sua caminhada cristã, você nunca vai ser perfeito. Enquanto você estiver nessa terra, você jamais será perfeito. Isso quer dizer que você vai continuar falhando, continuar errando. Mas quando isso acontecer, faça aquilo que a Bíblia fala. Se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que aquele que confessa e deixa seu pecado alcança misericórdia de Deus. Então, continue confessando. Continue mantendo dependência de Deus. Continue realmente reconhecendo o seu estado, a sua posição. O quão débil, quão falho você é. Mas que você tenha essa salvação não é porque você merece, mas pela graça de Deus. Por isso seja grato a Deus, seja livre. Não fique perturbado. Falhou, conserta. Fez coisa errada, confessa. E assim deve ser a nossa vida. Mas não é você ficar pensando que à medida que você cometer isso, você perdeu a sua salvação. Você está condenado, você vai para o inferno. Se Jesus voltar, eu não subo. Não é assim, irmãos. Até porque se você for pensar nessa questão de pecado, o que João fala? Que aquele que diz que não tem pecado é o que? É mentiroso. Isso quer dizer que nós pecamos.
consciente e inconscientemente pecamos. A todo momento, a todo instante, a todo dia, a toda semana, todo mês, todo ano, a gente faz coisa errada. Imagina se fosse por essa ação de não pecar, ele estava perdido, do mesmo jeito. Então é essa liberdade que Paulo está falando, liberdade da consciência, liberdade da prática cristã. Que você falhou, errou, não deixe que a sua consciência te perturbe, não deixe que Satanás te acuse pelas coisas que você já fez. Tem crente que está preocupado com coisas que já foi feita. Confessa, conserta, conversa com a pessoa. Se você é um cristão, fala diante dele, fala diante de Deus. E isso já é suficiente, porque o perdão de Deus é automático, irmãos. E aí ele vai lá, versículo 2 ao 4, agora ele vai entrar na questão do legalismo. Que ser legalista significa viver fora da esfera da graça, fora da esfera desse favor imerecido. E aí você vai ver então aqui, que o apóstolo Paulo ele vai refutar a ideia de uma salvação realizada em parte por Cristo, porque esse aqui que é o conceito do legalismo. É essa a ideia de uma salvação realizada em parte por Cristo e em parte pelos esforços humanos. É isso aqui que é o legalista. Por isso que o legalista ele quer ficar sempre cumprindo. E por isso que ele fica em cima da pessoa que erra, porque ele fica lá tentando acusar a pessoa. Por quê? Porque a pessoa precisa se esforçar. Falar, você tem que fazer isso, você falhou, você pecou, você não amou, você não perdoou, então você tem que fazer. Você tem que fazer por merecer. Se você não fizer isso, você não vai obter salvação. Ou seja, uma parte Deus fez, agora a outra parte é você que vai fazer. A gente estaria perdido se dependesse de nós a salvação. Nós estaremos perdidos. Totalmente perdidos. Em todos os sentidos. Levanta a mão aí, quem é perfeito. Não comete um erro, uma falha. Nunca fez besteira nenhuma. Não pensa besteira. Não faz besteira. Não tem atitude errada. Não tem nada. Levanta a mão, por favor. Dá um pulinho aí. Quem que é perfeito? Está vendo o problema? Se depender de nós para a salvação, a gente está perdido. Nós estamos perdidos. Porque ninguém vai conseguir obter salvação por mérito. Ninguém. Porque a gente é falho. Vamos lá então. Então olha só. Paulo está falando então que essa obra de Cristo na cruz, ela foi completa e suficiente. E aí você vai ver que acrescentar esforço humano, né, ao sacrifício de Cristo, com base para a nossa salvação, é uma afronta literal à graça de Deus. Né? Então Paulo aqui ele vai usar 3 fases para descrever o perigo que o cristão sofre quando deixa a graça e se volta para a lei. Agora, perceba claro que João 19:30, só para não ficar dúvida com relação à obra de Cristo, e aí você vai ver que de fato não precisa mais nada, que a obra de Cristo foi o que? Suficiente. João, capítulo 19, versículo 30. Olha só o que fala aqui. João 19:30. Olha o que fala. Presta bem atenção nessa expressão aqui, porque essa expressão aqui ela tem um significado muito importante. Talvez às vezes você só lê essa frase pensando, essa é uma frase. Mas ela tem uma importância muito grande no que está sendo falado aqui. Jesus está falando assim, né, quando ele está sendo crucificado, interrogado lá, vai ser crucificado, e aí, antes da sua morte, ele vai falar assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, é isso aqui, ó, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Você sabe qual o sentido que ele está usando aqui quando fala, depois que ele está lá no sacrifício, está sendo crucificado, está morrendo, e antes de morrer ele fala, está consumado. Sabe o que significa isso? Que a obra que Cristo veio fazer em prol da minha salvação, da tua salvação, ela foi completa. Completa. Ela não ficou faltando alguma coisa. Se estivesse faltando alguma coisa,
aí sim precisava complementar a salvação com alguma coisa. Mas quando ele fala está consumado, o significado é está completa. Tudo que eu tinha que fazer neste mundo foi completo. Tudo que eu tinha que fazer naquela cruz foi feito. Tudo que tinha que ser feito em prol do pecado foi realizado. Por isso que a Bíblia fala que aquilo que nos condenava não nos condena mais. A cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Que em Cristo hoje não tem mais o quê? Condenação. Por quê? Porque Cristo fez toda a obra. E de forma completa. Ou seja, não precisa mais de nada. Por isso que não precisa da ação e intervenção humana. Só que esses legalistas, esses judaizantes, eles estavam ali de alguma forma persuadindo aos crentes da Galácia a voltar para essa ideia de que eles precisavam fazer algo para poder obter a sua salvação, ou seja, complementar a sua salvação. Não basta apenas a fé em Jesus, mas tem que fazer alguma coisa a mais. Então obedeça às obras da lei. E aí, o que acontece quando alguém começa a sair da esfera da graça e voltar para a lei? É isso aqui, versículo 2. Ele fala, Cristo de nada vos aproveitará. Versículo 3, está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4, de Cristo vos desligaste, da graça decaíste. Você está vendo aqui as afirmações de Paulo com relação a você sair da graça e voltar para o legalismo, voltar para as obras da lei? E ele vai destacar aqui esses 3 pontos, ele vai explicar o que é cada ponto desse que ele está falando. Quando ele fala, Cristo de nada vos aproveitará. Sabe o que ele está falando? Primeira coisa, que a salvação pela lei anula todo o sacrifício de Cristo. Todo o sacrifício. Se você quer fazer algo para merecer a sua salvação, sendo obediente às obras da lei, lembre-se de uma coisa, não serviu para nada o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque você está afirmando que existe um outro meio para você ser salvo, que é através do cumprimento das obras da lei. Então você pode obter a salvação por meio disso. Então o sacrifício de Cristo não valeu nada. Olha o perigo disso. Olha o perigo disso. De você começar a pensar que o sacrifício de Jesus não valeu nada, é insuficiente. Meus irmãos, se o sacrifício de Cristo é insuficiente, aí sim nós estamos perdidos. Aí sim estamos perdidos. Sabe por quê? Porque Cristo é a única solução para o homem pecador. Não existe outra solução. Por isso que a Bíblia é enfática, só tem um caminho para Deus, e o caminho é Cristo. Se eu anulo o sacrifício de Cristo, e tento pelos meus próprios esforços obter a salvação, eu estou perdido e eu anulo totalmente aquilo que Cristo fez. Ou seja, para que Cristo veio morrer então? Já que eu tenho um outro meio para poder contribuir para a minha salvação. Jesus não precisava voltar. Jesus não precisava vir. Jesus não precisava morrer naquela cruz. Não precisava. Mas a ideia é exatamente essa. Cristo de nada vos aproveitará. Por quê? Porque vocês estão trabalhando a sua salvação pelo cumprimento da obra da lei. Então você anula o sacrifício de Cristo. Totalmente. É por isso que lá em Gálatas 2:21, nesse próprio texto aí de Gálatas, vamos lá. 2:21. Olha que vai falar aí. A gente já leu já esse texto, mas vamos lá. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então morreu em vão Jesus. Já que então a justiça é pela lei, pelo cumprimento das obras da lei, então o que Jesus fez não serviu para absolutamente nada. Você está vendo o perigo de sair da graça e ir para a lei? É isso. E aí você vai perceber claramente o seguinte, Paulo está falando aqui, que se você firmar a ideia de que a salvação é pela lei, e você anula o sacrifício de Cristo, o que ele está querendo mostrar? Que eles estavam declarando que a fé em Cristo era o quê? Insuficiente para a salvação. Não basta só fé em Jesus. E que Moisés precisava concluir o que Cristo não concluiu. Ou seja, você tem que cumprir com a obra da lei.
para poder obter a sua salvação. Segunda coisa aqui, quando ele fala, está obrigado a guardar toda a lei, olha só o problema aqui, que a salvação pela lei exige total obediência. Olha o outro problema do legalismo. Ele está falando claramente aqui nesse versículo 3. Está obrigado a guardar toda a lei. Você quer submeter a questão das obras da lei? Você acha então que você precisa fazer a sua parte para ter a sua salvação? Muito bem, então. Quer cumprir com a lei? Então, obedeça a lei. O que a Bíblia fala, irmãos? Lá em Gálatas 3:10. Volta só um pouquinho. 3:10 fala o quê? Olha aí. Todos quanto, pois, são das obras da lei, ou seja, aqueles que querem ser salvos pelas obras da lei, estão debaixo de quê? Maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Olha o problema aqui. Se você quer ser salvo pela lei, Paulo está falando, então você precisa cumprir totalmente aquilo que a lei exige de você. É obediência total. E a pergunta é: alguém consegue cumprir toda a lei? Só para você ter ideia, tem 613. 613. Entre mandamentos positivos e negativos. O positivo é quando fala, faça isso. E o negativo é quando fala, não faça isso. No caso, não adulterarás, não roubarás. Isso é negativo, mandamento negativo. Aí o positivo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é mandamento positivo. São 613. Só para você ter uma ideia com relação a isso aqui, suponha que você está saindo daqui da igreja, está indo para sua casa. Tem 100 semáforos até chegar à sua casa. Só a graça de Deus, né? Mas suponha que tem 100. Aí você está lá, passou o primeiro sinal, normal, segundo, o 10º, 20º, 30º, 40, 50, 60, 70, 80, 90, tudo perfeito. Obediência total, só passou no verde. Aí entrou no 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, está virando a esquina da sua casa, último sinal, está amarelinho, aí você com a pressa, né, para chegar em casa, avança, já está vermelho, aí passou a surpresa, tem lá um guardinha na moto, que você não viu, está atrás do poste, né, não dá para ver, que eles aparecem de um lugar que você nem imagina. Aí pronto, apareceu lá. 99 sinais, você cumpriu perfeitamente. Aí chegou no 100º, do lado da sua casa, na esquina, você passou o sinal vermelho. O guardinha vem para você, começa lá a anotar já a multa para você, porque você infringiu a lei, não é assim? Aí você vai argumentar com o guardinha. Ô, seu guarda, 99 sinaleiros. Fui certinho, não avancei nenhum. Eu obedeci completamente, passei tudo no verde. Mas infelizmente você passou no vermelho. É multa. É multa para você. Você está pensando que Deus vai levar em consideração porque 99 você fez certo, um só você falhou, e você vai continuar ainda sendo justo diante de Deus? Não, você continua sendo pecador. É o que Tiago fala. Se eu falhar em um ponto da lei, eu já falei em toda a lei. Já falei em toda a lei. Esse é o grande problema. Por isso que nós temos que tomar cuidado, nesse sentido, com essa ideia de você querer sair da graça e ir para a lei. Você ficar preso a um sistema onde a todo momento você tem que fazer algo para merecer, para ser agradável diante de Deus, para ser aceitável diante de Deus, para obter a sua salvação. Você está escravo. Você não tem como ser salvo por esse meio. Não dá. Porque você falhamos. E somos falhos. Terceira coisa que ele fala a respeito do legalismo. Essa parte aí. É o versículo 4. Que fala assim: de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar na lei, da graça decaíste. Então veja,
que a salvação pela lei traz como consequência um resultado desastroso. Desastroso. Por que é desastroso? Porque você não vai conseguir cumprir toda a lei. Você não vai conseguir praticar toda a lei. Eu e você somos débeis, eu e você somos falhos. Por mais que haja um desejo sincero do seu coração, uma vontade enorme de fazer o que é certo, você sempre vai se deparar com aquilo que Paulo fala em Romanos 7, que é o conflito do coração do apóstolo Paulo. O querer fazer o bem eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Se não faço aquilo que eu não quero, já não sou eu quem faço, mas é o pecado que habita em mim. Miserável homem que sou, quem que vai me livrar do corpo dessa morte? E aí ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, porque quando Jesus voltar, ele vai nos livrar desse corpo pecaminoso, corrupto, que nós vamos ter uma natureza incorruptível. Aí sim, você não corrompe mais, não peca mais, mas enquanto você estiver nessa natureza, você precisa ter consciência que você vai falhar em algum momento. E se você falhar em algum momento, pode ter certeza que a sua tentativa de obter salvação pela obediência total da lei cai por terra. Você cai por terra, porque você falhou. Você já imaginou a tristeza que vai ser, irmãos? Você chega lá, passou, já está com 70 tralalá, passou dos 80 já está fazendo zangueô na sua vida aqui. Foi obediente a Deus a vida inteira obediente a Deus, fiel a Deus, se submeteu à vontade de Deus. Aí de repente, chegando lá na portinha do céu, já quase para encontrar com Cristo, já ali nos últimos minutos da vida, aí você se orgulha, você fala assim, eu fui bom mesmo, sou bom mesmo, por isso que eu cheguei aqui. Pronto, foi para o inferno. Foi para o inferno, na hora, por causa disso, só por causa do orgulho, pecou. Não é salvo mais. Está vendo a situação desastrosa que é seguir a lei? Obedecer totalmente a lei traz isso, traz essa consequência. Bom, e por último, fala aqui a respeito da fé, vivendo na esfera do Espírito Santo. Olha só que interessante, Paulo aqui no versículo 5 e 6, para encerrar, ele vai fazer um contraste entre a lei e a fé, entre a carne e o Espírito, entre os crentes que estavam sendo arrastados pela sedução dos falsos mestres, a escravidão da lei, e os crentes, que se mantinham firmes na liberdade em Cristo Jesus. E ele vai mostrar aqui dois pontos importantes acerca desse versículo 5, versículo 6. Número 1, versículo 5, fala assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O que ele está falando aqui, irmãos? Que quando nós olhamos para a frente, vemos um futuro que é de glória. É isso que Paulo está falando. Que o crente, ele não confia em si mesmo, nas suas obras, na sua observância da lei para a sua salvação. Pelo Espírito ele aguarda a esperança da justiça, que proverá da fé. Ele vai deixar claro que nós não trabalhamos para a nossa salvação, nós aguardamos a esperança da justiça, ou seja, aguardamos a glória que há de vir, que não é oferecida pela fé, e não o que fazemos para Deus, que nos garante, de fato o céu, mas o que Deus fez por nós, em Cristo Jesus. O céu, na verdade, não é um prêmio que merecemos, mas é uma oferta que nós recebemos. Não é uma conquista, das obras, mas é um presente da graça. O crente vive neste mundo, e a gente percebe claramente isso, nesse presente, um presente de muita dor, mas nós entendemos que nós aguardamos um futuro, de glória. E aí é muito importante nós entendermos, quando nós lemos esse texto do versículo 5, ele fala aqui a respeito de uma palavra importante, fala a respeito da esperança, aguardamos a esperança. Essa esperança aqui, para muitas pessoas, ela é utilizada de forma equivocada. No contexto nosso, do mundo, você vai ver que a esperança aqui é uma
possibilidade, não é certeza. Não é assim? Então, por exemplo, está vindo um taifu para essa região. Qual é a sua esperança? Que o taifu mude de rota. É uma possibilidade. Tomara que vá para o outro lado. Aí então você vê lá a notícia, amanhã você ia para a praia. Mas está lá a previsão, chuva, chuva e muita chuva. Aí você tem aquela esperança. Eu acho que o noticiário está equivocado. A mulher se equivocou. Aí tem esperança que vai chegar no dia seguinte e vai estar sol. Assim como já aconteceu, né? Então você tem essa esperança, não é certeza, é uma possibilidade. Mas a esperança bíblica não é possibilidade. Esperança bíblica é certeza absoluta. Ou seja, vai acontecer. Agora sabe por que vai acontecer? Porque quem promete é Deus. E é por isso que a esperança que vem da parte de Deus, você pode ter certeza absoluta que vai acontecer. Sabe por quê? Porque além de vir de Deus, a Bíblia fala que Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então ele cumpre com aquilo que promete. Por isso, nós podemos aguardar com esperança a justiça que vem de Deus. Nós podemos aguardar e entender de que aquilo que Cristo prometeu, Ele vai cumprir. Que o seu sacrifício é real. Que os benefícios daquilo que Ele fez por nós, nós vamos ter. Nós vamos usufruir. Que aquilo que Ele prometeu, que prepararia uma moradia, está garantido. Que nós viveremos um novo céu, nova terra, é certo. Que você vai ter uma natureza incorruptível e o pecado e o poder do pecado não vai agir mais em você, é certo. Um dia você vai estar livre disso. E de que um dia Deus vai enxugar toda a lágrima, todo o choro de você, é certa, porque não vai existir mais esse tipo de coisa. Deus vai restaurar completamente. Então é convicção, é certeza plena. Por isso que fala de fé. Porque a fé é exatamente isso, essa certeza plena acerca disso. E por último, versículo de número 6. Olha aí. Para encerrarmos, versículo 6 fala assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Paulo aqui ele vai deixar bem claro, irmãos, que quando nós olhamos para o presente, vemos um compromisso de amor. E é muito interessante isso, você vai ver que Paulo vai destacar que o que importa não é o rito da circuncisão, mas é a fé que atua pelo amor. Ou seja, não fica pensando vocês, né, que o fator de você circuncidar ou não circuncidar vai fazer você ser mais agradável diante de Deus ou não. Vai fazer você ser mais aceito diante de Deus ou não. Paulo fala, isso aí não vale nada. Não vale nada. O que vale é o amor. O que é mais importante é o amor. E é por isso que ele fala que essa fé tem que atuar pelo amor. E é muito interessante isso, irmãos, quando nós falamos acerca do amor, né? Porque você vai ver que toda a lei de Deus, ela se resume nesses dois mandamentos. Qual que é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E o segundo, que é parecido com esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o resumo de toda a lei fala acerca do quê? Amor. Por quê? Porque Deus é amor. Agora, é interessante que quando você vai ler os 10 mandamentos, lá tem uma lei, não tem? Você sabe que tem lei lá, não tem? Eu pergunto para você, para quem que é a lei? É para quem ama ou para quem não ama? Para quem que é a lei? Para quem ama ou para quem não ama? Hã? Para quem ama? Ou é o contrário, para quem não ama? Porque veja, quem não ama tem raiva. Quem não ama tem ódio. Quem não ama quer o mal das pessoas. Quem não ama está pronto a prejudicar qualquer um, a pisar, a atropelar. Porque é assim, quem vive sem amor não pensa, não raciocina, não está pensando no outro, pensa só em si mesmo, é egoísta. Esse precisa da lei para frear a ação dele, não é?
precisa de lei para frear aquele que não vive pelo amor. Mas a pergunta é: o que vive pelo amor? Aqui você vai ver o espírito da lei. O espírito da lei é o que nós vivenciamos como cristão. Quando você vê uma pessoa necessitada, se você vive pelo espírito da lei, você não vai precisar de lei para falar para você que você tem que ajudar aquele que está necessitado, não. Você automaticamente vai se sensibilizar com aquela pessoa. Se você vê que a pessoa está caída no chão, se você vive pelo espírito da lei, a primeira coisa que vem na sua cabeça é ajudar essa pessoa. Você não precisa de lei falando, ajude ela. Não, você vai fazer. Por quê? Porque o espírito da lei move assim. Quando eu sou movido pelo espírito da lei, eu não preciso da lei em si. Eu não preciso de uma lei escrita me falando, porque o próprio espírito da lei me fala aquilo que eu tenho que fazer. E você é movido por ele. E é muito interessante essa ação, porque você vai ver, só vou dar um exemplo aqui, Gênesis 37, 7 e 9, vamos ler para você entender mais um pouquinho a respeito da questão do espírito da lei, né? E a importância de nós realmente entendermos isso. Lá em Gênesis 37, fala da história de José, do Egito, 7 e 9, 37, 7 e 9, você vai ver aqui, que José vai para a casa de Potifar. Aliás, é isso aqui mesmo. Deixa eu ver. Ou melhor, perdão, é 39, de 7 a 9. Olha só aqui o que vai acontecer. Nós sabemos que José do Egito era uma pessoa o quê? Temente a Deus, não era? Obediente. Não é à toa que a Bíblia fala que em tudo que ele fazia, Deus prosperava. Sabe por quê? É por causa da vida que ele levava com Deus. Por isso que ele, como escravo, ele era abençoado por Deus, né? Como carcereiro, ele era abençoado por Deus. Quando foi governador, Deus abençoava ele também. Quando foi chefe da casa de Potifar, Deus também abençoava. Por quê? Por causa desse temor, desse medo. Medo não, desse temor, dessa obediência e reverência ao Deus que ele servia. E aqui a gente vai ver claramente isso. O espírito da lei. Veja só, não precisa falar para ele o que tem que fazer, não. Ele já sabe o que tem que fazer. Esse espírito da lei, né, que fala do amor. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos, no caso da mulher de Potifar, pôs os olhos em José e disse: deita-me comigo. Quer dizer, a mulher era casada. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: teme por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou e ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Você está vendo aqui o espírito da lei? Não precisa ninguém ficar falando para ele: ó, você não faz isso aqui não. Ele já tem consciência, porque vive o espírito da lei, ele sabe, ele não deve prejudicar ninguém, ele não deve defraudar o seu senhor, ele não deve cometer o adultério, até porque a mulher era casada, e era casada com a esposa do seu patrão. Acima de tudo, ele tem um Deus, e ele fala: como que eu pecaria contra o meu Deus? Eu não vou fazer isso. É o espírito da lei agindo. Você está entendendo? É isso que Paulo está falando. O que é importante na caminhada cristã é quando esse espírito da lei, ela age na nossa vida. E esse espírito da lei é o quê? É o amor. Por quê? Porque o amor, ele vai levar sempre você a fazer o quê? O melhor para a pessoa amada. Ele não vai levar você a fazer o que é ruim, vai levar você a fazer o que é bom. Ele vai levar você a respeitar. Ele vai levar você a ser justo, a ser leal, a ser responsável, a se submeter a fazer somente aquilo que é o certo. Esse é o espírito da lei, que na verdade eu não preciso. Ninguém precisa falar para mim aqui, aquilo: ó, você não pode roubar. Não, porque eu sei que roubar está errado. Eu não preciso que ninguém fale. A minha própria consciência e o meu espírito já me fala: não faça isso, porque você vai defraudar alguém. Você está pegando uma coisa que não pertence a você. Você vai prejudicar alguém, porque está roubando aquilo de alguém, e aquilo pode fazer falta àquele alguém. Então eu não faço. E é exatamente nessa perspectiva que Paulo fala a respeito disso, que a gente precisa vivenciar
esse espírito da lei, que é o amor, em tudo aquilo que nós fazemos. Se esses judaizantes vivenciassem esse espírito do amor, eles jamais fariam isso com os crentes da Galácia. Eles jamais levariam eles a se voltarem contra Paulo, lutarem contra Paulo. E olha que tem um grande problema, para finalizar. Se você pega lá em Gálatas 2, você vai ver que esses mesmos que estão falando isso, que estão pedindo para que eles venham se circuncidar, para se tornar povo de Deus, lá no capítulo 2, quando Pedro estava ali comendo com os gentios da Galácia, esses crentes da Galácia, chegando esses judeus aí, que ministraram esse evangelho para os irmãos da Galácia, o que eles fizeram? O que Pedro fez? O que Barnabé fez? Que os irmãos fizeram, judeus, se afastaram dos gentios, desses irmãos, e deixaram eles lá, para ficar com os judeus. E aí eles implementaram ali dois tipos de cristãos: os cristãos judeus e os que não são judeus. Isso é amor? O amor não leva você a fazer acepção de ninguém. O amor não leva você a lutar contra ninguém. O amor não faz você desprezar alguém. O amor promove unidade, promove comunhão, o bem-estar de todos. Afinal de contas, nós somos um povo, uma família, um corpo. E é isso que Paulo fala, que quando nós estamos submetidos ao espírito da lei, que é o amor, com certeza, nós podemos enxergar um futuro glorioso na nossa vida. E é essa liberdade que esses judaizantes queriam roubar, queriam levar realmente os crentes da Galácia a perderem essa liberdade, fazendo eles se tornarem escravos de novo da lei. E que nós possamos, como cristãos, tomarmos cuidados acerca disso, que nós possamos lutar para que a gente possa permanecer em liberdade, porque para isso Cristo nos libertou, para nos tornarmos livres da consciência, livres na prática da vida cristã, que quando eu e você falharmos, peça perdão a Deus, se conserte. Isso é já o suficiente. E não deixe que nada acuse a você. E só para você lembrar disso, irmãos, o que leva você à escravidão? Qualquer coisa, qualquer ensinamento que você vinha receber, que leve você a acreditar que você precisa fazer alguma coisa para merecer alguma coisa dentro do reino de Deus, rejeite. Isso aí é a ação da escravidão. Isso não é liberdade. Então dá para você identificar por aí o que não é liberdade. Qualquer coisa que te leve a você pensar que você tem que fazer alguma coisa para merecer alguma coisa diante de Deus. E que nós possamos guardar o nosso coração nesse sentido. Vamos orar ao Senhor? Incline a sua cabeça, feche os teus olhos.